Fala galera, então agora a gente volta para o nosso segundo bloco de aula, dando continuidade à nossa parte de classes gramaticais. No primeiro momento vimos as modalidades das gramáticas, aliás, as modalidades da gramática. Agora, acabamos de ver o substantivo, o numeral e o adjetivo. E vamos partir agora para estudar o artigo, que é o camarada que flexiona em gênero e número. Quando a gente fala em gênero e número, eu quero dizer, na parte do gênero, masculino e feminino, e na parte do número, singular e plural. Só que o artigo, ele não faz apenas isso. Para concurso público, ele tem duas outras importantíssimas funções. Mas, num primeiro momento, nós vamos definir isso aqui também. Quando a gente pensa em gênero e número, é necessário definir o coringa do gênero e o coringa do número. Quem, de fato, vai mandar na concordância. Então, quem é o coringa do gênero? É o masculino. O que isso significa? Se eu entrar numa sala com 50 mulheres, eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, alunas. Mas se eu entrar numa sala com 49 mulheres e apenas um homem, eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Ou seja, basta um homem para colocar o plural no masculino. E não é nenhum tipo de machismo, não. É porque o masculino, já no latim, era o quê? Um neutro e englobava todo mundo. Agora aqui, quem é o coringa do número? É o singular. Isso auxilia para você perceber quem é variável, quem é invariável. Se você deixa a expressão só no masculino e só no singular, significa que é invariável. A partir do momento em que eu seja capaz de jogar para o feminino ou então de jogar para o plural, já se tornou variável. Só que o artigo, ele não apenas flexiona em gênero e número, ele também me mostra se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto, portanto, ele já entra na seara da interpretação, e ele também é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical, inclusive ele próprio. E agora eu quero mostrar isso para vocês com calma, com tranquilidade. Se liga só. Quando você pensa em artigo, existem dois tipos. Existe o artigo definido e existe o artigo indefinido. Até aí, tudo bem. Como isso vai funcionar na prática? O que é o artigo definido? O, a, os, as. Pode até botar aqui, ó, vamos anotar, ó, artigos definidos. O, a, os, as. Eles servem para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Já o artigo indefinido, um, uma, uns, umas, serve para falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenha o meu aluno João. E o João vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Se é pela primeira vez, ele é conhecido ou desconhecido? Obviamente é desconhecido. Então, eu vou dizer assim, que eu tenho um aluno que está de blusa vermelha. Até aí foi. Agora ele vai entrar pela segunda vez no universo do texto. Se ele vai entrar pela segunda vez no universo do texto, óbvio que ele já passou a ser o quê? Conhecido. Então, eu vou dizer que o aluno que está de blusa vermelha está de calça branca. Então, a primeira vez, artigo indefinido. A segunda vez, já o artigo definido. Aí você vai falar assim para mim, mas Sidney, eu sempre falo o sol, o mar e a lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente. Não tem por que indefini-los. Aí você vai dizer, então, na verdade, toda vez que eu começar uma frase, tem que ser com artigo indefinido? Não. Na verdade, vai depender da intencionalidade discursiva. Em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas, quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor. Então, imagina o seguinte, imagina eu colocando uma sentença assim, ó. O professor aplicou a prova.
E na outra, um professor aplicou a prova. Num concurso público, facilmente o avaliador pode pegar essas duas estruturas, frases 1 e 2, e fazer a seguinte afirmação, que as duas são idênticas morfologicamente, sintaticamente e semanticamente. Se ele trabalhar assim, não está tudo certo, mas vamos entender o que está certo. Morfologicamente, elas são idênticas? São. Eu tenho artigo, eu tenho substantivo, eu tenho verbo, artigo e substantivo. Então, morfologicamente, elas são idênticas. Ah, mas na primeira é o artigo definido, na segunda é o indefinido. Não importa, é artigo. Então, morfologicamente, são iguais. Sintaticamente, elas são iguais? São. Eu tenho sujeito, verbo e objeto. Então, sintaticamente, elas também são iguais. Porém, elas são diferentes semanticamente, pois na primeira nós colocamos o artigo definido. Se nós colocamos o artigo definido, eu estou mostrando que esse professor é conhecido. Na segunda, nós colocamos o artigo indefinido e eu estou mostrando que esse professor, obviamente, é desconhecido. Vamos aproveitar para aprofundar isso. Eu vou falar com você que está em casa. Aí eu chego e digo assim, um professor aplicou a prova. Eu mostro que esse professor é desconhecido para mim, que sou o emissor, e detalhe, é desconhecido para você também, pois nesse momento não tem como saber se você conhece ou não, afinal de contas sou eu que estou professando a frase. Seria mais ou menos assim, estamos numa escola, sei lá, uma escola pública, que tem prova interna e prova externa, que vem da prefeitura. Aí vem um cara da prefeitura, um cara que trabalha na gerência de educação. Aí ele vem para aplicar uma prova dentro da escola. Porém, não é aquele professor que todo mundo conhece, não é o professor que o aluno conhece, não é o professor que o professor da escola conhece, que o diretor conhece, é um cara que veio de fora. Aí, eu chego para você, vamos supor que nós somos alunos, e você está ali no recreio brincando, aí fala assim, caramba, tá na hora da prova, né? Aí eu falo, não, um professor já aplicou a prova. Se eu botar um já, aí acabou, criando a situação. Você mostra que o professor é desconhecido naquele ambiente, obviamente. Então, um professor qualquer. É um professor que eu não sei o nome. Eu não sei se é o João, se é o José, se é o Pedro, se é o Sidney, eu não sei. Agora, quando eu coloco o artigo definido, eu mostro que eu, emissor, conheço e mostro que o receptor também conhece. É como se o professor de geografia tivesse marcado uma prova. O professor Marcelo marcou uma prova. Beleza, o professor Marcelo marcou uma prova. Todo mundo sabe que vai ter a prova. Aí eu digo, o professor aplicou a prova. Que professor? Se todo mundo já conhecia o contexto, o professor de geografia, o professor Marcelo. Então, para que seja efetuada de forma satisfatória a comunicação, é necessário que tanto o emissor quanto o receptor conheçam o elemento. Pois se eu falar o professor aplicou a prova e você não conhecer este professor, você vai falar assim para mim, ué, que professor? E o ato de comunicação não será plenamente satisfatório. Com isso, você mostra de fato que o elemento é conhecido e desconhecido dentro daquele universo textual. Agora, vamos aproveitar para aprofundar aqui, pois eu quero mostrar uma parada muito maneira para vocês. Vamos lá, Olha a frasezinha que eu vou colocar aqui, Os meninos quebraram uma janela. Vamos avaliar esse hoje e vamos avaliar esse uma. E por que é muito importante avaliar esses elementos agora? Quando você faz uma questão de identificação de classe gramatical,
nem sempre é tão simples. E às vezes estruturas pequenininhas podem te derrubar, mas se você sabe o caminho das pedras, você não cai em pegadinha nenhuma. Esse os, ele pode funcionar, ó, vou colocar aqui para vocês, de 3 formas basicamente em provas. Ele pode ser um artigo definido, ele pode ser um pronome oblíquo, pronome oblíquo átono, e ele pode ser também um pronome demonstrativo. Quando ele vai ser um artigo definido? Quando ele estiver ligado a um substantivo. E qual é o motivo para eu fazer essa afirmação? O artigo, ele não existe sem substantivo. É impossível eu ter um artigo na frase se eu não tiver um substantivo. É impossível. Então, obrigatoriamente, se tem artigo, tem o substantivo que este artigo acompanha. Tanto que o artigo, sintaticamente, sempre vai ser um adjunto adnominal. Mas isso é papo para outro momento. Agora, olhei, vi que o os está ligado a um substantivo, eu já mato que é artigo definido. Já mato. Então, olha só aqui a frase. Os meninos quebraram a janela. Quem foi que quebrou a janela? Os meninos. Esse os está ou não está relacionado a meninos? Está. Então, já matei que aqui eu tenho um artigo definido. Matei. Quando vai ser um pronome oblíquo? Primeiro, quando não estiver ligado a um substantivo, mas sim a um verbo. Seria basicamente assim, ó. Vou criar aqui uma segunda frase. Comprei-os hoje. Repare que esse hoje não está ligado a substantivo, mas poderia. Eu poderia criar a frase assim, ó. Comprei os sapatos hoje. Nesse momento, logicamente, o hoje estaria ligado a quem? A sapatos. Então, funcionaria também como um artigo definido. Só que nesse momento agora, não tem um substantivo aqui. Então, só restou o verbo para ele estar atrelado. Provavelmente, esse hoje faz um processo de coesão textual. O termo sapatos apareceu antes e agora esse os evita a repetição dos sapatos. É um pronome trabalhando em prol do nome. Só que aí, como está ligado ao verbo, vai ser um pronome oblíquo. Tanto que, sintaticamente, este pronome oblíquo os, ele funciona como objeto direto. Porque ele vai estar ligado a esse verbo que é transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa, então aqui seria um objeto direto. Mas isso é papo também para um outro momento. Nossa preocupação aqui agora é só a identificação da classe gramatical. E quando vai ser um pronome demonstrativo? Primeiro, não vai estar ligado a um substantivo. Segundo, não vai estar ligado a um verbo. E para fechar o caixão, eu vou dizer que é possível substituir pelo pronome aqueles. Então, vou criar aqui uma terceira frase. Os que estudam são aprovados. Se eu tivesse colocado os alunos que estudam, caramba, seria um artigo. Mas a frase não tem o substantivo. Eu coloquei apenas os que estudam são aprovados. Então, não está ligado a um substantivo. O que você vai fazer agora? Dá ou não dá para eu pegar esse hoje e trocar por aqueles? Aqueles que estudam são aprovados. Dá. Então, você mata que é um pronome demonstrativo. Ah, mas lá em cima, eu consigo também trocar por aqueles. Eu consigo colocar aqueles meninos quebraram a janela, mas tudo é receita do bolo e você tem que seguir a cartilha. A primeira coisa que você faz é procurar o substantivo. Se já tiver o substantivo, não tem por que você tentar substituir pelo pronome aqueles. Você só faz isso, de fato,
para ter certeza absoluta que de fato é um pronome. E você só vai fazer isso se não tiver o substantivo. Tranquilo? Belezinha? Então aqui, ó, eu vou apagar. Não anotei ainda. Dá um pause, volta aí, printa a tela, sei lá o que você faz. Para a gente não perder tempo. Vamos lá, ó. Agora, eu defini que esse hoje é um artigo definido. E em que situação seria um artigo definido? Por que o cara botou um artigo definido? Antes de nós falarmos ali do uma. Seria basicamente assim. A gente está num condomínio, você mora no mesmo condomínio que eu. E tem aquela molecada que sempre apronta. Aí a gente está ali batendo um papo, não sei o quê, tem a molecada aprontando. Aí você vai falar assim, putz, Sidney, esses meninos vão acabar fazendo alguma besteira. Eu falo, pô, é mesmo, sempre fazem. Aí, papo vai, papo vem, vou pro meu apartamento, você vai pro seu. Daqui a pouco, no dia seguinte, eu vou e te falo assim, rapaz, os meninos quebraram a janela. São meninos quaisquer? Não, porra. Nós não estávamos batendo um papo anteriormente, falando especificamente dos meninos que são os meninos do condomínio, que sempre fazem besteira, que a gente conhece. Então, nesse momento, eu estou mostrando que são meninos conhecidos, para mim e para você. Agora, esse uma, em prova, ele pode vir como um pronome indefinido, pode vir como um numeral e pode vir como um artigo indefinido. O grande problema é entre numeral e artigo indefinido. A galera pira para tentar classificar, mas é muito simples na verdade. Simples porque tem um macetinho. E com isso a gente consegue perceber a intenção. E eu vou te mostrar. Vamos lá. Quando vai ser pronome indefinido? Obrigatoriamente, para ser pronome indefinido, ele vai aparecer dentro de um par. Ele é um elemento correlacionado. Então é necessário que apareça uma ou outra, ou então uma e outra. Se aparecer essa estrutura, ambos os elementos, uma e outra, serão o quê? Pronomes indefinidos. É o caso aqui? Tem uma e outra janelas? Uma ou outra janelas? Não tem. Não tem. Aí agora chegou o momento que a galera pira, se é numeral ou artigo indefinido. Se nossa turma fosse uma turma presencial, com 100 alunos, por exemplo, e eu perguntasse, e aí galera, qual é a classe gramatical daquele uma? Muita gente diria numeral. Mas para o uma ou para o um, né, tanto faz, você vai acabar confundindo do mesmo jeito, ser um numeral é necessário que apareçam as palavras só, somente e apenas. Então, se eu dissesse assim, os meninos quebraram só uma janela, somente uma janela, apenas uma janela, o uma seria um numeral. Então, ó, tem que aparecer só, somente e apenas. Quando eu falo isso, eu mostro pela seguinte forma. Imagina o seguinte, você quer castigar de forma cruel os meninos, porque eles quebraram uma janela, porque eles fizeram besteira no condomínio. Só que aí eu vou e chego para você e digo assim, poxa, meu amigo, os meninos quebraram só uma janela, apenas uma janela, somente uma janela. Qual foi o meu intuito nesse discurso? Minimizar a gravidade. Eu quero mostrar que foi apenas uma janela e não duas, não três, não quatro, não cinco. Então, por que tamanho castigo se foi apenas uma janela? Ou seja, algo irrisório, minimizando a situação. Entender a pegada? Agora, se não tiver isso,
vai ser um artigo indefinido. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificados foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, fui! Clique lá.